Dando continuidade aos nossos estudos em 1 Timóteo, nós estamos no capítulo 5. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, só recordando que o versículo 1 e 2 do capítulo 6 faz parte da série de instruções que o apóstolo Paulo passa para o jovem pastor Timóteo do capítulo 5. Lembrando que no capítulo 5, Timóteo recebe instruções de Paulo como proceder com os senhores, as senhoras, as moças, os rapazes, as verdadeiras viúvas, a questão dos presbíteros, como que Timóteo vai lidar com alguns problemas concernentes aos presbíteros. E agora, para concluir, Paulo vai orientar o jovem pastor Timóteo concernente os escravos, os doulos, que são funcionários, todos aqueles que trabalham dentro de uma área serviçal. Vamos então à leitura do versículo 1 do capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda honra os próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Amados, lembrando que nós somos o bom perfume de Cristo, o eflúvio, esse aroma. Logo então, todo o nosso procedimento tem como intuito a glorificação de Deus. A Bíblia diz que tudo que te vier às mãos, faça segundo as suas forças. Forças ali, irmão, é a compreensão que nós temos de quem é Deus. O zelo, a piedade, a fé, a lealdade, o comprometimento, o envolvimento que nós temos com a obra de Deus. Isto é a nossa força, é toda a virilidade que tange a vida de adoração. Também nós devemos lembrar, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós vamos fazer para a glória de Deus. É salutar para o reino de Deus quando nós, como cristãos, procedemos desta maneira. Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a ensinar a igreja em Éfeso a ter um comportamento acentuado escrituristicamente. Por isso ele vai dizer: todos os servos que estão debaixo de jugo, considere digno de toda honra os próprios senhores. Digno de toda honra. Honra, primeiramente, é honestidade. Seja honesto no teu horário de entrar no trabalho. Honesto no teu exercício da função. Produza. Honesto na hora que você for sair da empresa, até na hora mesmo de bater o cartão da saída, bata no horário. Não procure viver uma vida déspota, uma vida de balbúrdia, de complicações. Seja honesto. Seja uma pessoa que honre o que você faz. Não sejamos nós pessoas que tragam complicações para a empresa, mau funcionário, desrespeitoso, vive em contendas, brigas, litígio dentro da empresa. Não dê mau testemunho. A bem da verdade é que quando o crente ele não se comporta de maneira bíblica, ele de alguma forma mancha o evangelho. Por isso Paulo orienta os irmãos para que eles vivam em harmonia com os seus colegas, com os seus patrões, porque isto é importante. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Deus. Logo então, a maneira como nós procedemos dentro do estabelecimento de trabalho pontua de fato quem somos. É maravilhoso quando a gente olha, por exemplo, o comportamento de José. José passou por aquela acusação, falácia, aquela mentira, mas mesmo assim ele se comportou integramente. Daniel, pessoas que se comportaram integramente e que dessa maneira eles trouxeram testemunho não só para um lugar, mas para um país. Porque de fato eles se comportaram de maneira que Deus fosse glorificado. Então honrar os seus patrões é na honestidade, honrar os seus patrões na sinceridade, na modéstia, ser pessoas resilientes, não contendeiras. Isto é importante. Veja o que Paulo vai dizer na parte B do versículo 1. Para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado, não seja ridicularizado o nome de Deus. Você imagine alguém criticando o nome de Deus, censurando o nome de Deus por causa do quê?
de um mau comportamento que nós desenvolvemos na empresa. Talvez você seja uma pessoa que subtrai aquilo que está sobre a sua responsabilidade. De repente você é uma pessoa que vive inimizade dentro da empresa, e aí alguém vai falar assim, mas é porque é crente, tá? Mas é porque diz ele ser igreja, ser servo de Deus. Ou seja, o evangelho será censurado. A outra questão é a palavra, a doutrina, né? Que tipo de ensinamento essa pessoa está tendo? Alguém pode dizer, né? Que tipo de ensinamento essa pessoa está tendo para ela ter esse tipo de comportamento? Porque outras pessoas que não têm a doutrina, o ensino que ele tem, se comportam até melhor do que ele. Então, a bem da verdade é que a gente vê essas coisas acontecendo, né? A gente vê pessoas que levam o nome do Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Logo então, tanto o nome de Deus como a doutrina é censurada, é criticada. Então, amados, a orientação é nós como servo de Deus, independente se o seu patrão é gente boa ou não, independente se o seu chefe é gente boa ou não, independente se o ambiente que você trabalha é bom ou não. Lembre-se de uma coisa, você está aí para honrar o nome de Deus, para fazer com excelência o seu serviço, para fazer bem feito. Ah, mas ninguém reconhece. O nosso reconhecimento, ele vem de Deus. Você pode até ser assalariado, você pode dizer que não recebe o quanto você merece pela função que você trabalha, mas a nossa satisfação é em saber que somos íntegros, nós somos honestos e desempenhamos o nosso trabalho com excelência, com limpidez, porque nós queremos que o nome de Deus seja glorificado. Que não incorra que através de um mau comportamento nosso, Cristo, Deus, seja censurado e criticado. O Evangelho ele tem caído num descrédito muito grande ultimamente. Nós vivemos numa sociedade déspota, diluída, por falta de testemunho. A igreja tem perdido muita credibilidade, porque dificilmente você vê um crente de fato se comportando como é. Meus amados, você pode prestar atenção, crente que critica a liderança, crente que brigam, crentes que são contendeiros, crentes que fofocam, crentes que jogam praga para as suas lideranças, não aceitam os seus governos, não aceitam as autoridades, ou seja, é uma verdadeira vida fora dos princípios de Deus. Onde está então a nossa fidelidade, a nossa piedade? Quando nós somos o sal da terra e a luz do mundo, cabe nós como cristãos orar, interceder, pedir que o Senhor tenha misericórdia desse chefe, seja ele de estado, seja ele de município, seja ele quem for, E nós temos que orar para que Deus o oriente, para que o povo tenha tranquilidade. Então, todos os servos que estão sob o jugo de um patrão, trate-os com honra, trate-os com dignidade, porque o teu reconhecimento vem do Senhor. Para nós concluirmos, veja aí o versículo 2. Também os que têm senhores fiéis, não os tratem com desrespeito, porque são irmãos. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois eles que partilham do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina e recomenda essas coisas. A outra questão que Paulo usa aqui agora são os escravos que têm patrões crentes. Muitas vezes eu poderia incorrer que o escravo poderia achar, mas ele é crente como eu sou crente, então nós estamos no mesmo nível. Não existe isso. Independente se ele é seu irmão, se ele é seu pai, se é a sua mãe, se é um parente, se ele é um chefe, ele está sob autoridade. E você tem que respeitar. Então o que Paulo está dizendo é que os irmãos não deveriam levar esse processo da irmandade e achar que eles deveriam tratar os patrões deles como se fosse qualquer outra pessoa. Não, devotem a eles, dediquem a eles também honra. Eles são dignos de honra. Seja de repente um parente mais chegado, mas aí na empresa, ele é o seu chefe.
deveriam ter esse entendimento, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Também os que têm senhores fiéis. Fiéis aqui são senhores salvos, senhores crentes, servo de Deus, né? Não os tratem com desrespeito. O que seria tratar com desrespeito? Primeiro, não reconhecer que ele é o seu Senhor. Primeiro, não reconhecer que ele tem uma autoridade sobre você. Né? Só porque ele é crente e você é crente, não te dá o direito de desrespeitá-lo, ou seja, não reconhecer a autoridade que ele tem sobre você. E é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, nós precisamos entender isto. Nós precisamos. É interessante que Sarai chamava o seu esposo de Senhor. É interessante nós vermos isso porque ela reconhecia o sacerdócio do marido. Ela poderia chamar de Abraão, ela poderia chamar de qualquer outro nome. Ela chamava de Senhor, porque ela entendia que sobre uma hierarquia bíblica, ele era o cabeça do lar. Ela não estava se humilhando no sentido de se diminuir, mas ela estava dando honra ao seu esposo. Eles eram casados, eles eram família, mas ela chamava de Senhor. Isto é papel do cristão. Não trate os seus senhores com desrespeito. Reconheça que ele tem uma autoridade. E aí Paulo continua dizendo, porque são irmãos. Pelo contrário, trabalhe ainda mais. É interessante que a partícula ainda mais, esse segmento, ou seja, nós estamos em família. Se eu tenho que ser fiel para o incrédulo, se eu tenho que honrar um incrédulo, se eu tenho que ser leal a um incrédulo, Paulo diz, alguém da mesma família, que comunga da mesma fé, ainda mais fidelidade, ainda mais honra. A bem da verdade, amados, parece que é isso que acontece, né? Quando a gente está trabalhando, quando a gente está num estabelecimento que todos são crentes, parece que lhe dá o direito de nós desonrar as pessoas. Não, dê honra a quem tem honra. A Bíblia nos ensina isso. Honrai uns aos outros. Então, é uma prática do cristão, pois eles que partilham do seu bom serviço são crentes e amados. É até uma forma digna do cristão reconhecer o seu patrão. Do cristão reconhecer o seu patrão, que também é um cristão, é até honroso você exercer o seu trabalho com mais lealdade ainda. Por quê? Porque é o teu irmão em Cristo Jesus. Concluindo, a última parte do 2 diz, ensina e recomenda estas coisas. Ou seja, Timóteo, orienta a igreja concernente o comportamento do servo, do dolo, do escravo, o comportamento do funcionário público, o comportamento do funcionário dessa empresa, para mim e para você, todos nós, que em alguma área nós trabalhamos, onde nós servimos, faça isto, meu amado, para a honra e glória do Senhor. Você como funcionário, você como servo, faça com que o nome de Deus seja glorificado. Não seja você um empecilho, não seja você, de repente, um tropeço, não seja você uma razão de alguém censurar Deus e as Escrituras, mas pelo contrário, seja você um canal de bênção aí no trabalho onde você está. Desenvolva honestidade, desenvolva honra, sinceridade, porque é isso que Deus quer de nós. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima reflexão, em nome de Jesus. Amém.